Pessoal, continuando os vazamentos da Pokémon Company agora, vamos falar do universo Pokémon, da origem do Arceus. Inclusive, o Palkia teria uma forma humana, teríamos Pokémons Titãs que nunca foram revelados. E, cara, tipo, tem muita coisa aqui que vocês vão entender que é tipo uma loucura. O Palkia praticamente é o deus dos humanos, a origem do Palkia. Calma que vocês vão entender conforme eu for lendo. E muitas vezes eu vou falar o nome em japonês, ou pelo menos inicial que colocaram aqui dos personagens, beleza? Dos Pokémons. No caso, o Arceus é Aus, no caso, o Dialga é Ia, o Palkia é Ea. Aí também teremos, no caso, o Mesprit, que é Ai. Teremos, no caso, o Azelf, que é Rai, com H. E teremos, no caso, o Uxie, que é Rai, com Y. E outros Pokémons que vão surgir aqui também, como no caso, 3 Pokémons do Groudon, que a gente não sabe o que são. Tipo assim, os Pokémons gerados pelo Rayquaza, gerados pelo Kyogre, a gente sabe. Porém, os 3 Pokémons gerados pelo Groudon parecem ser Pokémons exclusivos novos. Não sei. Novos Pokémons, novos Titãs. Então, bora falar da origem do universo Pokémon agora. Origem do universo Pokémon. No início havia apenas um vórtice de caos, onde tudo estava misturado e indistinto. Lentamente as coisas começaram a se organizar. Um dia um grande ovo surgiu no centro desse caos e após muito tempo começou a tremer. No caso, esse ovo é a origem do Arceus. A gente já tem noção sobre isso, já tinha sido vazado algumas coisas antes falando da origem do universo Pokémon. O vórtice então cessou e o ovo finalmente se quebrou, revelando o nascimento do deus absoluto Aus, que é o Arceus. Os fragmentos do ovo se tornaram em gigantes, que imediatamente atacaram Aus. Vamos parar essa parte aqui? Essa parte de titãs que geraram, que atacaram Aus, me lembra bastante na mitologia grega. Então, esses gigantes, esses titãs, isso pode ser inclusive representado na geração 10, que é a Grécia, quem sabe? Eu gostaria, porque aqui não fala quem são esses gigantes, esses titãs que atacaram Arceus. Isso é interessante. São tipo novos Pokémons ou novos seres no universo Pokémon. Tá certo, isso aqui foi alterado, mudado, mas é interessante ver isso. Depois que as cascas dos ovos se transformaram em titãs, eles atacaram Aus, e ainda recém-nascido. No entanto, Aus cresceu rapidamente, derrotando um a um dos gigantes. Após uma feroz batalha, Aus saiu vitorioso, mas ferido. Ou seja, o Arceus, pra você ter ideia, derrotou os titãs, mas saiu ferido. Então, esses titãs eram poderosos, eram tudo poderosos. Para se recuperar, Aus criou 2 seres a partir de si mesmo, cada um representando um lado de seu corpo. Um deles se assemelhava ao seu lado esquerdo, irradiando luz, e foi chamado de Ia, o deus da luz, e o outro se semelhando ao seu lado direito, emanava escuridão, e foi nomeado de Eia, o deus da escuridão. Ia é o Dialga e Eia é o Palkia, beleza? Que no caso é luz e escuridão, mas depois viraram tempo e espaço. Depois disso, Aus então ordenou que Ia e Eia preenchessem o mundo com seres vivos antes dele cair em um sono profundo para se recuperar de seus ferimentos. Embora diferentes em aparência, isso daqui é um pouco contraditório em alguns pontos, porque isso aqui se reflete a Ia e Eia, ó. Embora diferente em aparência, Ia e Eia se amavam profundamente e tiveram muitos filhos no universo Pokémon. No caso, Ia e Eia era diferente em aparência e vocês vão saber no final por quê. Você lembra que eu falei que o Palkia tinha uma forma humana? E o Ia uma forma de Pokémon. Isso aqui é meio bizarro de se pensar. É meio bizarro o que a Pokémon Company fez aqui no caso, mas é a origem do universo Pokémon. Pelo menos era, né? Descartaram algumas coisas. No caso, Ia e Eia tiveram muitos filhos, no entanto, o mundo ainda não existia plenamente e seus filhos, sem um lugar para habitar, pereciam um após o outro. Dominados pela tristeza, Ia e Eia decidiram criar um mundo onde seus filhos pudessem viver de forma saudável e próspera. Assim, deram à luz a 3 novos deuses: Ray, o deus dos olhos, Ai, o deus do coração, e no caso, Rai, o deus da voz. Quando Ray abriu os olhos, tudo ganhou cor e forma. Quando o Ai desejou, tudo que existia pôde ser sentido e a calma se espalhou. E quando Ray gritou, o mundo inteiro vibrou, preenchido por um som abençoado.
Junto os três deuses receberam de Ea e Ea a semente da vida, e em oração fizeram com que ela germinasse. A semente logo se transformou em uma imensa árvore da vida que cresceu até preencher o mundo, impedindo qualquer movimento. Árvore da vida, no caso, árvore da origem, isso até nos remete ao 1000. Essa árvore da vida e da origem foi destruída, né? Nessa versão aqui ela foi destruída, vocês vão saber por que daqui a pouco, mas ela me lembra o 1000 e a árvore da origem, a árvore da vida. Isso eu acho interessante, que a Pokémon Company aproveitou bastante coisa da história original para a história que a gente conhece hoje. Ela mudou, lógico, algumas coisas, porque era umas coisas meio perturbadoras aqui. Depois, desesperados, os três deuses pediram a ajuda de seus pais, Ea e Ea. Em resposta, Ea e Ea criaram mais 3 filhos: Rayquaza, deus do céu; Groudon, deus da terra; e Kyogre, deus do oceano. No caso, Rayquaza envolveu-se em torno da árvore. E depois, Groudon e Kyogre usaram seus corpos para derrubá-la. A árvore então se partiu em 3 pedaços. Tristes com a destruição da árvore, Ray, Ai e Rai fizeram uma reza, mas então os fragmentos da árvore se transformaram no céu, na terra e no oceano, o que representa Rayquaza, Groudon e Kyogre, os poderes dele. Então existe Rayquaza, Groudon e Kyogre, e o poder dos 3, junto com a reza do Mesprit, do Uxie e do Azelf, fizeram surgir também o oceano, a terra e o céu. Achei bem legal assim. Depois disso, Rayquaza se tornou o pilar que sustenta o céu, e de sua sombra nasceram 3 deuses celestiais, que no caso, já vou falar o nome traduzido, que é o Dragonite, no caso, o Snorlax e também o Tyranitar. Depois o Groudon formou a terra firme, e de seu rugido surgiram os deuses da terra, Dabu, Sa e Gondon, que a gente não sabe qual é. Aqui nessa imagem a gente pode ver, ó. Os 3 deuses criados pelo Groudon, a gente não tem tradução de quem eles são. Então pode ser 3 deuses que são 3 pokémons que podem surgir ainda um dia no universo Pokémon. Ó, o do Rayquaza, Dragonite. No caso, nem é Gyarados, porque a tradução do nome aqui é, como é que chama? Snorlax. Aqui tá Gyarados, mas eu vi a tradução lá como Snorlax. E no caso, Tyranitar. E no outro é Latios, Metagross e Latias. Calma que a gente vai ver aqui. E depois, o Kyogre tornou-se as veias de água que preencheram os oceanos. E as ondulações criaram os deuses da água, Latios, Latias e Metagross. Com isso, o mundo foi plenamente formado, e Ea e Ea e os outros deuses encheram esse paraíso com seus filhos. Os descendentes dos deuses se multiplicaram e prosperaram. Agora vem uma parte que é interessante, mas é muito perturbadora. Por quê? Ao longo do tempo, os deuses começaram a chamar seus filhos por 2 nomes. Aqueles que se assemelhavam a Ea, que no caso é o Dialga, foram chamados de Pokémons, enquanto os que se assemelhavam a Ea foram chamados de humanos. Ou seja, para você se assemelhar a alguém, você tem que ser parecido. Então, aqueles que eram parecidos com o Dialga eram chamados de Pokémon. Os que eram parecidos com o Palkia era chamado de humano. Então, o Palkia tinha uma forma humana inicialmente. Tanto é que no começo, vocês lembram que eu disse aqui, quando a gente começou a ler isso aí? Ó, embora diferentes em aparência, Ea e Ea se amavam profundamente, ou seja, embora diferentes de aparência, ou seja, um era uma aparência humana e o outro uma aparência Pokémon. Por isso que eu falei que isso aqui já era meio perturbador no meu ponto de vista. Depois disso, agora o Deus Absoluto Aus está prestes a despertar, e ao ver o mundo repleto de seus descendentes, prometerá uma era de grande abundância e prosperidade. Lembrando que esse aqui é um texto um pouco perturbador, tem coisas erradas aqui, então ele é um texto um pouco perturbador, pois isso de humanos e Pokémon junto é meio perturbador. Mas no caso, isso aqui é a origem inicial do universo Pokémon. Isso aqui foi alterado, isso aqui não existe mais, é só para vocês terem uma base. E como eu disse, aqui no caso, é uma tradução completa de tudo que representa. Ó, tudo tá ligado aqui, se você ver nessa imagem. Ó, Arceus. Aí o Arceus, no caso, criou Dialga e Palkia. Pra você ter ideia, Giratina nem pensava em existir. Aí no caso, Dialga e Palkia criaram, no caso,
o Mesprit, Ux e Azelf, eles criaram, no caso, Groudon, Kyogre e Rayquaza. O Groudon, Kyogre e Rayquaza criaram mais Pokémons, no caso, Dragonite, Gyarados, que tem, erroneamente aqui pode ser tanto Gyarados, como a outra tradução que eu vi que fala que é Snorlax, o Tyranitar, tem o Latios, Metagross e Latias. 3 Pokémons aqui que o Groudon criou que a gente não sabe quem é, um dia vamos saber. A origem não para por aí, tem mais também, tem outros Pokémons que preenchem a tabela aqui principal, o círculo cinza, que no caso são Mew, Celebi, Deoxys, Jirachi. Temos mais 2 aqui que ainda não sabemos, são os Pokémons míticos. Também temos Entei, Raikou, Suicune de Ho-Oh aqui, também tá ligado. Regice, Regirock e Registeel de Regigigas. Moltres, Zapdos e Articuno de Lugia. É tudo uma criação. O universo Pokémon aqui, eu gosto. Isso aqui foi na época de DP. Foi bem legal esse diagrama feito da origem do universo Pokémon. Isso aqui na época de Pokémon Diamond Pearl. Pra vocês verem como tem muito vazamento aqui, ó. God, falando de vários tipos de deuses que eles criaram, que eu não sei ler japonês. E a parte escrita em inglês ali tá muito pequena para conseguir ler. Mas eu gostei, achei legal. Inclusive tá falando aqui também dos pseudo-lendários, como Dragonite, achei interessante. Latios, Metagross, Latias, Dragonite, Gyarados, Tyranitar, da Albo, Saan, Gordon, que eu não sei quem que é esses daqui no caso. Gordon, da Abo, Saan, que eu não faço ideia de quem são esses Pokémons, imagina um dia quando eles surgirem. Então achei bem legal, gostei, teve outros Pokémons também que teríamos. Vamos ver se um dia a Pokémon Company mostra isso. Falou, fui pessoal.